Voltando então, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao STF a correção de supostos erros e contradições no acordão, esse texto final da decisão que o condenou por tentativa de golpe de Estado. Em embargos de declaração apresentados ontem, os advogados afirmam que há falhas que atingem diretamente a pena e que, se não forem sanadas, consolidarão uma injustiça no processo. A defesa pede que a Corte reconheça que o ex-presidente foi contra e desestimulou por, abre aspas, iniciativa própria, fecha aspas, uma tentativa de golpe de Estado, que os advogados tratam como suposto plano. Afirmam também que, se Bolsonaro quisesse seguir adiante, poderia ter baixado um decreto de estado de sítio ou de defesa, o que nunca fez. O recurso será julgado pela primeira turma da Corte. André Marsiglia, eu lembro de ter falado pessoalmente com o presidente Bolsonaro, que ele me disse: Segre, não entra na cabeça de ninguém fazer um golpe de Estado colocando os ministros do comando das Forças Armadas que te indica o outro que vai vir. Exatamente. Fora que, enfim, segundo a PGR, a peça que o Moraes idealizou, né, e a PGR escreveu, se é que foi a PGR que escreveu também, enfim, o fato é que ali essas contradições abundam, né, para usar uma palavra também bem elegante, erudita. A gente tem, segundo a acusação, desde 2021, um plano de abolição do Estado sendo feito. Essa é a acusação. Sim. Então, quer dizer, o Bolsonaro estava, segundo eles, desde 2021, fazendo um plano. Quer dizer, ele estava no governo bolando como ficar no governo. É um negócio que também não me entra na cabeça. Depois, ele próprio, veja, vamos lembrar que o crime de abolição violenta do Estado e golpe de Estado foram crimes sancionados pelo Bolsonaro. Então, quer dizer, se ele estava em 21 querendo dar um golpe de Estado, por que ele sancionaria um artigo sobre golpe de Estado? Quer dizer, é uma completa loucura. Não tem como pensar que isso ocorreu. Mas, claro, toda a história que tem um fim pronto precisa ser meio remendada no meio e no início. Eu sempre digo aqui, nós temos o processo político que é feito do início, aliás, o processo jurídico que é feito do início para o fim e o processo político que é feito do fim para o início. É um processo político feito do fim para o início. O início eles precisavam ter um resultado pronto e o resto eles foram emendando. Esses embargos agora de declaração precisam ser feitos, é uma etapa, mas é uma etapa meramente protocolar. Não tem como ter um resultado positivo, por mais que as argumentações da defesa do Bolsonaro sejam interessantes, sejam corretas, essas contradições apontadas, mesmo o fato de haver um bis in idem pela soma de golpe de Estado com abolição, porque também não dá para você. Como é que você pensa que uma pessoa vai dar um golpe de Estado e não vai abolir? Eu dei um golpe de Estado, mas eu vou manter o Estado sem mim. Quer dizer, não é um golpe. Um golpe, Estado. Como é que vai abolir sem um golpe? Quer dizer, ridículo, não tem como. São dois crimes, a pessoa está sendo culpada por duas vezes pela mesma coisa. É o que a gente chama de bis in idem. Bis, duas, idem pela mesma coisa. Então tudo isso está muito bem apontado pela defesa do Bolsonaro, nesse acórdão de 1.018 páginas, que é um acórdão horrível, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque o recurso, como você mesmo disse, é feito para a mesma turma. Quem vai julgar esse recurso é o próprio Moraes. E o Moraes, como já dissemos aqui, ele não dá nunca marcha ré. Se ele entrar num beco sem saída, ele bate na parede só para não dar ré. Então, óbvio que não vai ter resultado prático nenhum esses embargos de declaração. O resultado prático a gente vai ter a partir do julgamento dos embargos. Aí outros recursos poderão ser frutíferos, pois serão avaliados pela segunda turma ou até pelo plenário. Isso é o que todos estamos esperando. Inclusive, falei com algumas pessoas próximas dos advogados do Bolsonaro e eles indicam que estão vendo com muito bom senso a possibilidade dessa revisão criminal que a gente falou aqui algumas vezes. Agora, Cláudio Caivano, eu observo, pelo que nós estamos veiculando, que mudou um pouco a estratégia. Não é mais, não teve golpe de Estado. É que teve alguns que pensaram, mas o presidente não foi em frente. Desloca um pouco o conceito da tentativa, porque até agora muita gente falava, não, nem tentativa teve, foi cogitação, isso não é crime, e agora está dizendo, algum queria fazer, e o Bolsonaro não quis, e até bloqueou ou desconsiderou. Mudou? Não sei se mudou, eu não, confesso que não li a defesa do Bolsonaro, assim como não li esse acórdão, né? Quando a gente parte dessa premissa que o André trouxe,
que a gente já sabe o resultado, isso demonstra que não se trata de um Estado de Direito, né? É um Estado de exceção. E esse tribunal está agindo como um tribunal de exceção para punir os opositores políticos. Eu, embora não vá discutir essa estratégia de defesa, eu não concordo com ela. Porque, de fato, você não pode ficar tergiversando a verdade. E quando você faz isso, você acaba prejudicando o seu próprio cliente. De novo, não vou discutir, mas como advogado eu tenho o direito de criticar, porque eu tenho o mesmo ofício. Eu não partiria dessa premissa. Continuaria partindo da premissa de que não é possível um golpe de Estado contra prédio público. E por que isso? Porque todos estavam desocupados. Não existia ninguém lá, então você não tinha como impedir o funcionamento do governo. Lembre-se que em 2017 foram invadidos 2 ministérios, só para termos de comparação, e as pessoas estavam trabalhando. Teve violência, teve quebra-quebra, teve incêndio nos 2 prédios. Aquilo sim, se você pega a lei atual e retroage para 2017, essas pessoas deveriam ter sido criminalizadas. 9 pessoas apenas foram presas e nenhuma foi processada naquele episódio. O que nos leva a entender que, de fato, esse episódio do 8 de janeiro é um episódio político. Eu fui, se não o primeiro, uma das primeiras pessoas a comparar o 8 de janeiro com o incêndio do hashtag. E faço isso porque no incêndio do hashtag, o Adolfinho não tinha a maioria no Congresso para fazer as mudanças estruturantes que ele queria. E nem como convencer a população de que ele era um sujeitinho do bem. Bom, me parece que é a mesma coisa aqui no Brasil. Não dava para o Dilma desinelegibilizado convencer as pessoas, haja vista que ele tinha sido condenado por corrupção por 3 instâncias, por 11 juízes, com provas aí sobrando, que ele era um sujeitinho do bem. Como é que ele vai angariar a opinião pública? Tendo um inimigo interno, um inimigo da democracia. Compra quem quer. Come esse angu. Angu. Hoje estou aprendendo muitas palavras. O que é angu? É angu, eu não sei nem te explicar como que é, mas é uma comida, é um prato típico brasileiro, né? Que você faz lá, cozinha e tal, e ele pode ser usado tanto como doce como salgado. Vou buscar, vou comer angu também. Aí está, professor. Teve uma coisa que você falou, agora, porque tem tanto material que você trouxe, Caivando, e eu concordo com o que você falou, tem alguns elementos que, para mim, ficam cada vez mais claros. Primeiro, eu concordo contigo eu não sou jurista, mas eu sou um cidadão que está preocupado com o desdobramento político que está acontecendo a partir dessas loucuras que estão sendo apresentadas para a sociedade brasileira. Veja, eles mudam a estratégia por qual razão? Eles mudam a estratégia porque está dentro da estrutura de tentar, de alguma maneira, buscar algum benefício. Ao fazer isso, eles estão admitindo algo que é inadmissível, porque não houve uma tentativa de golpe de Estado, não houve nem golpe de Estado, nem tentativa. E o pior, para mim, eu vejo como a mídia está sendo mau caráter. Eles estão anunciando da seguinte maneira, que a estratégia é dizer que Bolsonaro desistiu do golpe de Estado. Bolsonaro não desistiu do golpe de Estado, ele não pensou em golpe de Estado. Se você vai considerar que houve uma manifestação, o desejo de algumas pessoas de acabar com aquela ordem, seja por um processo violento ou não, então eu vou dar um conselho para o STF, vou dar um conselho para várias autoridades do Brasil. Vão nos diretórios dos partidos comunistas ou dos partidos revolucionários que nós temos no Brasil funcionando livremente. Você vai ver que em todo momento existe ali quais são os passos dados para fazer o processo revolucionário, incluindo um golpe de Estado, para retirar do poder aqueles que estão aí. Porque primeiro tem que ocupar a máquina. E logo é só ir lá. Aí vocês vão ver, porque essa forma de raciocinar para substituir uma ordem e colocar outra está explícito nos partidos revolucionários de esquerda. Por que vocês não vão lá? Esse é o primeiro ponto. Aí você olha e diz assim, mas que absurdo é esse? O Bolsonaro desistiu de golpe de Estado? Não, o Bolsonaro não desistiu da golpe de Estado. Ele não pensou em dar golpe de Estado. Mesmo porque o desejo de algumas pessoas de buscar alternativas para a desordem social que ali estava e para os abusos que foram cometidos no TSE e na máquina e pela máquina, isso estava na cabeça da sociedade brasileira inteira, exceto daqueles que não poderiam admitir em qualquer hipótese a permanência do Bolsonaro no poder com uma eleição que não houvesse fraude. E veja, eu não estou falando de urnas, eu estou falando do processo eleitoral inteiro, que foi inadequado. Ali você poderia dizer, a fraude foi no processo, e não na urna. A urna é perfunctório o problema da urna. Aquilo é superficial, ninguém precisa falar nada.
Ninguém precisa nem se preocupar com a porcaria da urna. O problema era o processo eleitoral, que estava todo inadequado. Algumas pessoas pensaram em tomar o controle, mas para a garantia da lei e da ordem. Detalhe. Se porventura especularam o uso de alguma ação especial, essa ação especial está prevista na Constituição, com o estado de defesa ou com o estado de sítio. Talvez os senhores precisam ler mais o que está na Constituição para entender que tanto o estado de defesa como o estado de sítio só podem ser aplicados ou mantidos com a autorização do Congresso Nacional. No caso de estado de defesa, ele aplica e tem 5 dias para o Congresso dizer continua ou não. Se o Congresso falar não, retrocede e não vale nada. E no caso do estado de sítio, o presidente tem que pedir para o Congresso. E é o Congresso que determina em 5 dias se pode ou não dar. Se porventura alguém estava pensando em algo do gênero, estava pensando por intermédio de um mecanismo constitucional, não tinha nada de ilegal. E o problema era como preservar a ordem. Era isso que estava na cabeça dessas pessoas. Vem esses caras e vem falar disso daqui com todo respeito. Só para concluir, no dia que aconteceu o 8 de janeiro, eu estava na BMC. E ali me perguntaram, eu não usei a imagem do incêndio do hashtag, mas a primeira coisa que eu falei, eu tenho certeza, pelo menos a convicção minha, de que o que está acontecendo ali é uma estratégia da falsa bandeira. E foi o caso utilizado para o incêndio do hashtag. E nós vamos encontrar, se fizerem uma pesquisa séria, eu falei naquela época no ar, vai se encontrar uma coisa que, para aqueles que querem utilizar a estratégia da falsa bandeira, eles fazem insuflam a massa por intermédio de um indivíduo que ocupa um posto técnico que se chama agente provocador, que é o cara que vai lá, faz toda a esculhambação e leva todo mundo para participar de um movimento de manada. Eu tenho certeza que era isso que aconteceu. Na minha convicção, só olhando o que tem e usando da lógica.